Que bom estar com você em mais um programa Som do Monte. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família. Alegria estar com você aqui pela TV Canção Nova. É uma alegria estar com você aqui pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson Som do Monte. Vamos começar, minha gente? Hoje nós vamos meditar o livro Forja, de José Maria Escrivá. Nós estamos na página 212, parágrafo 668. Então gostaria que você já pegasse, você que tem, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração no dia de hoje. 668. Também os primeiros 12 eram estrangeiros nas terras que evangelizavam e tropeçavam com pessoas que construíam o mundo sobre bases diametralmente opostas à doutrina de Cristo. Interessante, quando os apóstolos iam pregar, eles pregavam a culturas que não tinham Cristo como base, mas nem por isso eles deixavam de falar de Cristo. Olha, por cima dessas circunstâncias adversas, eles sabiam-se depositários da mensagem divina da revelação. E clama o apóstolo: ai de mim se eu não evangelizar. Ou seja, o apóstolo de Cristo, ele não é aquele que vai dizer: não vou falar de Jesus aqui porque aqui se pregam outras coisas, se falam de outras coisas e não tem como falar de Jesus aqui. Não. Jesus deve ser falado em todo canto e para toda criatura. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, mesmo com situações adversas. 669. A eficácia corredentora eterna das nossas vidas só se pode tornar efetiva mediante a humildade, desaparecendo para que outros descubram o Senhor. Olha que bonito. Aquele que evangeliza, aquele que fala de Cristo, deve desaparecer para que descubram o Senhor. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 30. Importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua. Na sua ação apostólica, os filhos de Deus têm de ser como essas potentes instalações elétricas, encherão de luz o mundo sem que se veja o foco. Que bonito. Somos luz do mundo. E quando o Senhor no Evangelho diz: vós sois luz do mundo, a gente precisa entender que essa luz não vem de nós, essa luz vem dele. Não é a minha luz que o mundo precisa. O mundo não precisa da luz do Frei Gilson. O Frei Gilson não tem luz para dar a este mundo, mas a luz que é Cristo, que habita em mim, é a luz que brilha para o mundo. 671. Diz Jesus: quem vos ouve, a mim ouve. Julgas ainda que são as tuas palavras que convertem, que convencem os homens? Não sou eu que converto, não sou eu quem convenço. Além disso, não esqueças que o Espírito Santo pode valer-se para os seus planos do instrumento mais inepto. Cuidado para que a gente não se encha de vanglória. Aquela pessoa mudou de vida por causa de mim. Aquela pessoa, aconteceu isso na vida dela por causa de mim. Não. Não podemos nos esquecer que Deus se utiliza até de grandes pecadores para realizar as suas obras. A palavra de Deus diz que os discípulos, eles já com Jesus em vida ainda, eles expulsavam demônios e curavam as doenças. Provavelmente, neste meio estava Judas. Judas Iscariotes provavelmente realizou milagres em nome de Jesus. Pregou a palavra, mudou vidas, converteu corações. Mas olha como que era o coração de Judas.
Então, cuidado para que você não ache que aquilo que Deus faz através de mim é por causa de mim. Não. Obviamente, Deus pode usar pessoas que sejam de fato muito santas, como nós temos vários na história da igreja. Agora, pode acontecer que Deus faça a sua obra através de mim, através de você, através de nós, que se dependesse só de nós, a obra não aconteceria. Mas como o que Deus quer fazer, Deus pode usar até daquilo que não presta. Então, cuidado para não se encher de orgulho e achar, foi por causa de mim que isto aconteceu. 672. Como se aplicam admiravelmente aos filhos de Deus estas palavras de Santo Ambrósio. Fala do burrico atado com a jumenta de que Jesus necessitava para o seu triunfo e comenta: só uma ordem do Senhor podia desatá-lo. Soltaram-no as mãos dos apóstolos. Para semelhante fato, requerem-se um modo de viver e uma graça especial. Se tu também, apóstolo, para poderes libertar os que estão cativos. Deixa-me que te comente de novo esse texto. Quantas vezes, amando de Jesus, não teremos de soltar as correntes que prendem as almas, porque ela precisará delas para o seu triunfo? Que sejam de apóstolos as nossas mãos e as nossas ações e a nossa vida. Então Deus nos dará também a graça de apóstolo para quebrarmos os ferros dos acorrentados. Que bonito. 673. Não podemos atribuir nunca a nós mesmos o poder de Jesus. Nunca podemos atribuir a nós mesmos o poder de Jesus, que passa por entre nós. O Senhor passa e transforma as almas quando nos colocamos todos junto dele, com um só coração, com um só sentir, com um só desejo de ser bons cristãos. Mas é Ele, não tu nem eu, é Cristo que passa. Que bonito. Não sou eu, é Cristo. Não é você, é Cristo. E além disso, Ele fica em nossos corações, no teu e no meu, e nos nossos sacrários. É Jesus que passa e Jesus que fica. Permanece em ti, em cada um de vós e em mim. Tudo é Jesus. Não somos nós que fazemos nada. João capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Nada é nada. 674. O Senhor quis fazer-nos corredentores com Ele. É por isso, para nos ajudar a compreender essa maravilha que move os evangelistas a relatar tão grandes prodígios, Ele podia tirar o pão de onde quisesse, mas não. Procura a cooperação humana. Precisa de um menino, de um rapaz, de uns pedaços de pão e de uns peixes. Fazemos-lhe falta, tu e eu, e é Deus. Isto há de instar-nos a ser generosos na nossa correspondência às suas graças. Esse pensamento de José Maria Escrivá é aquele pensamento de que Deus não precisa de nós, mas Ele quis precisar. Então Jesus poderia ter multiplicado o pão? Poderia, sem precisar dos pães daquele menino. Mas Ele quer se utilizar do que nós temos. Ele quer se utilizar de nós. Ele não precisa, mas quis. 675. Se o ajudares, mesmo que seja com uma ninharia, como fizeram os apóstolos, ele estará disposto a realizar milagres, a multiplicar os pães, a mudar as vontades, a dar luz às inteligências mais obscurecidas, a fazer com que uma graça extraordinária que sejam capazes de retidão os que nunca o foram. Tudo isso e mais, se o ajudares com o que tens. Faça a sua parte. Deus quer agir poderosamente na minha vida, Deus quer agir poderosamente na sua vida. Faça a sua parte. O pouco que você der a Deus, Ele fará muito.
5 pães e 2 peixinhos é o que você tem para milhares de pessoas? É o que eu tenho. O pouco seu, Deus é capaz de fazer milagres. 676, Jesus morreu, é um cadáver. Aquelas mulheres santas não esperavam nada. Tinham visto como o haviam maltratado e como o haviam crucificado, como tinham elas presente a violência daquela paixão sofrida. Sabiam também que os soldados vigiavam o lugar, sabiam que o sepulcro estava completamente fechado. Quem nos tirará a pedra da entrada? Perguntavam-se, porque era uma lousa enorme. No entanto, apesar de tudo, acorrem para estar com ele. Olha as dificuldades, grandes e pequenas, enxergam-se logo, mas se há amor, não se repara nesses obstáculos e procede-se com audácia, com decisão, com valentia. Não tens de confessar que sentes vergonha ao contemplar o ímpeto, a intrepidez e a valentia dessas mulheres? Quando se tem amor, se ultrapassa todos os obstáculos. Quando se ama, se ultrapassa todos os obstáculos. 677, Maria, tua mãe, levar-te-á ao amor de Jesus. E aí estarás, com uma alegria e paz, sempre elevado, porque sozinho cairias e te encherias de lama. Caminho afora para crer, para amar e para sofrer. Gente, o programa de hoje está bom demais. Como é bom ver esses pensamentos de José Maria Escrivá. Um breve intervalo e a gente já retorna. Estamos de volta ao programa Som do Monte. É muito bom estar aqui com você. Estamos meditando o livro Forja de José Maria Escrivá. Estamos na página 217, parágrafo 678. Pelo ensinamento, aliás, vamos entrar no novo capítulo agora, trabalho. Pelo ensinamento de São Paulo, sabemos que temos de renovar o mundo no Espírito de Jesus Cristo, que temos de colocar o Senhor no alto e na entranha de todas as coisas. Achas que estás cumprindo isso nas tuas ocupações, na tua tarefa profissional? 679. Por que não experimentas converter em serviço de Deus a tua vida inteira? O trabalho e o descanso, o pranto e o sorriso? Podes e deves. Que bonito, isso é a vida de um cristão. A vida de um cristão é santificar todas as coisas. Se você está trabalhando, você santifica o teu trabalho. Então nós não podemos entender que a vida de um cristão é só quando eu vou para uma igreja, é só quando eu rezo na minha casa. Não, a vida de um cristão é: eu me santifico quando rezo e me santifico quando lavo louça. Eu me santifico quando vou para a igreja, mas me santifico quando vou ao trabalho, me santifico quando vou à faculdade. Você está entendendo? Esta é a vida de um cristão. O que ele faz, aonde ele está, ele santifica o que ele faz e o lugar que ele está. 680. Todas e cada uma das criaturas, todos os acontecimentos desta vida, sem exceção, têm de ser degraus que te levam a Deus e que te movam a conhecê-lo e amá-lo e dar-lhe graças e a procurar que todos o conheçam e o amem. 681. Temos obrigação de trabalhar e de trabalhar conscienciosamente, com senso de responsabilidade, com amor e perseverança, sem descuidos nem ligeirezas, porque o trabalho é um preceito de Deus e a Deus, como diz o salmista, é preciso obedecer com alegria. Trabalhar com alegria. Não trabalhar de qualquer jeito. Eu não sei qual é o seu trabalho, mas trabalhe com alegria. Não trabalhe de qualquer jeito, santifique o seu trabalho, faça por amor. Ora, todo o trabalho que você realiza, provavelmente ele impacta a vida de pessoas. Se a pessoa trabalha com Uber, você está ajudando pessoas a chegarem aos seus destinos, faça isso com alegria. Se você trabalha numa farmácia, você está ajudando a levar
um remédio que vai curar tantas pessoas, faça isso com alegria. Se você trabalha no atendimento de um balcão, você está ajudando pessoas a, a terem aquele serviço, faça isso com alegria. Santifique o teu trabalho. 682. Temos de conquistar para Cristo todos os valores humanos que sejam nobres. 683. Quando se vive deveras a caridade, não sobra tempo para nos procurarmos a nós mesmos, não há espaço para o orgulho, só nos ocorrem ocasiões de servir. Que bonito pensamento. 684. Qualquer atividade, seja ou não humanamente muito importante, tem de converter-se para ti no meio de servir o Senhor e os homens. E aí está a verdadeira dimensão da sua importância. Não importa se o que você está fazendo é importante ou não. Importante aos olhos dos homens. Tudo que você fizer, faça para servir a Deus e para servir as pessoas. Faça para servir a Deus e para servir as pessoas. (685) Trabalha sempre e em tudo com o sacrifício para pôr Cristo no cume de todas as atividades dos homens. 686. A correspondência à graça também se encontra nessas coisas corriqueiras da jornada, que parecem sem categoria e, no entanto, têm a transcendência do amor. 687. Não se pode esquecer que o trabalho humanamente digno, nobre e honesto pode e deve ser elevado à ordem sobrenatural, passando a ser uma ocupação divina. Olha que bonito. O teu trabalho, ele pode ser uma ocupação divina se você santifica o teu trabalho. Obviamente, o único trabalho que Deus não pode santificar e que não pode ser uma ocupação divina é aquele trabalho, entre aspas, em que não é bom, em que não é justo. Vamos dizer que uma pessoa diga assim: qual é o seu trabalho? Ah, o meu trabalho é roubar bancos, o meu trabalho é roubar pessoas. Ora, nesse trabalho ele não pode ser santificado. Um trabalho que não agrada a Deus, na verdade, um trabalho entre aspas, mas um trabalho que não agrada a Deus, logo não pode ser uma ocupação divina. Agora, se o teu trabalho, seja ele qual for, não for desonesto, não for prejudicial às pessoas, logo, ele pode se tornar uma ocupação divina quando você faz ele por amor a Cristo, por amor às pessoas. 688. Ao crescer e viver como qualquer um de nós, Jesus, nosso Senhor e modelo, revelou-nos que a existência humana, a tua, as ocupações comuns e habituais têm um sentido divino de eternidade. As ocupações humanas têm um sentido divino de eternidade. 689. Admira a bondade de nosso Pai Deus. Não te enche de alegria a certeza de que o teu lar, a tua família, o teu país que amas com loucura são matéria de santidade? José Maria Escrivá é este santo que nos ensina que a santidade deve ser vivida no nosso dia a dia. Que santidade não são coisas extraordinárias acontecendo o tempo todo, mas que é viver o ordinário da vida com amor a Deus e com amor ao próximo. 690. Minha filha, a ti que formaste um lar, gosto de recomendar-te que as mulheres, bem o sabes, têm muita fortaleza, uma fortaleza que sabem envolver numa doçura especial para que não se note. E com essa fortaleza podem fazer do marido e dos filhos instrumentos de Deus ou diabos. José Maria Escrivá falando com as mulheres agora. Você tem o poder de santificar o teu marido, você tem o poder de santificar os seus filhos. Mas também, se uma mulher quiser, ela tem o poder de ser instrumento, não de Deus, mas instrumento do mal na vida
da sua família. Tu os farás sempre instrumentos de Deus. O Senhor conta com a tua ajuda. Mamãe, esposa, Deus conta com a tua ajuda. Deus conta com a tua ajuda. 691. Comove-me que o apóstolo qualifique o matrimônio cristão como sacramento grande. Também deduzo daqui que a tarefa dos pais de família é importantíssima. Participais do poder criador de Deus e é por isso que o amor humano é santo, nobre e bom, uma alegria do coração, a que o Senhor, na sua providência amorosa, quer que alguns de nós renunciemos livremente. Cada filho que Deus vos concede é uma grande bênção divina. Não tenhais medo aos filhos. Não tenhais medo de ter filhos. Cada filho é uma bênção. Diga-se de passagem que você é uma bênção. Você é filho do seu pai, filho da sua mãe, você é uma bênção. Eu sou uma bênção. Você é uma bênção. 692. Em minhas conversas com tantos casais, insisto-lhes em que, enquanto eles viverem e viverem também os seus filhos, devem ajudá-los a ser santos. Sabendo que na terra nenhum de nós será santo. Nós faremos mais do que lutar, lutar e lutar. E acrescento, vós, mães e pais cristãos, sois um grande motor espiritual, pois mandais aos vossos filhos fortaleza de Deus para essa luta, para que vençam, para que sejam santos, não os decepcioneis. Papai e mamãe, uma das suas principais tarefas é esta: provocar no coração dos filhos a santidade. E a melhor maneira de provocar no coração dos filhos a santidade é através do exemplo. O bom exemplo converte filhos. 693. Não tenhas medo de amar as almas por ele, e não te importes de amar ainda mais os teus, sempre que amando-os tanto, o ames a ele milhões de vezes mais. Ame as pessoas. Ame os seus. O importante é que você nunca se esqueça que o amor a Deus deve ser maior do que o amor a qualquer pessoa e até mesmo do que aos seus parentes. Quem ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. 694. Jesus começou a fazer e depois a ensinar. Tu e eu temos que dar o testemunho do exemplo, porque não podemos levar uma vida dupla. Não podemos ensinar o que não praticamos. Por outras palavras, temos de ensinar aquilo que pelo menos lutamos por praticar. Então, o que você ensina? Aquilo que você pratica? Ah, mas se nem mesmo você consegue praticar, porque às vezes pode acontecer, mas que ao menos estejamos lutando. Então, eu ensino para você humildade, mas não é porque eu sou 100% humilde, não é porque eu sou verdadeiramente humilde, mas ao menos eu tenho que estar na luta de viver a humildade. O que não pode, eu pregar algo que eu não quero viver. Ensinar algo para os meus filhos que eu não quero viver. Aquele pai que diz para o filho, filho, o papai bebe, mas eu não quero que você beba. Veja, ele não está nem na luta para deixar a bebida. A bebida que eu digo que estraga a família, a bebida que estraga o casamento, o excesso, a bebedeira. E, portanto, as palavras ficarão sem sentido, porque não são carregadas de exemplo. 695. Cristão. Tens obrigação de ser exemplar em todos os terrenos, também como cidadão, no cumprimento das leis que visam o bem comum. O cristão é aquele que tem que ser exemplo em tudo, inclusive nas leis, na observância das leis que são boas, na observância das leis que são justas, nas leis que contribuem para o bem comum. 696. Visto que és tão exigente em que até nos serviços públicos os outros cumpram as suas obrigações, é um dever,
Afirmas: já pensaste se tu respeitas o teu horário de trabalho e se realizas conscientemente? Ou seja, seja um bom trabalhador. Seja um bom trabalhador. 697. Tens de observar todos os teus deveres cívicos, sem te quereres subtrair ao cumprimento de nenhuma obrigação e exercer todos os teus direitos em bem da coletividade, sem excetuar imprudentemente nenhum. Também aí deves dar testemunho cristão. Em todo lugar, em toda hora, você deve dar testemunho de cristão. Você está entendendo isso? Em todo lugar, toda hora, você deve dar testemunho de cristão. E não devemos nos envergonhar disto. Gente, o programa tá bom demais. Eu gostaria de ficar aqui lendo mais e mais e comentando mais e mais com você, mas chegamos ao fim desse programa. Eu espero você na semana que vem, se Deus quiser. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.